O que vocês acham, né, desse tipo de advogado que dá casa, comida, roupa lavada e ainda não tem nenhuma relação pessoal, é só uma boa alma? Já cobrei do nosso advogado que eu quero, no mínimo, a mesma coisa que o Wassef faz pelos clientes dele. As pessoas cobram as explicações do Fabrício Queiroz. Existe a frase, o sumiço do Fabrício. Mas onde ele está? Não sei, não sou advogado dele. Obrigado, Wilson. Bom, então, gente, hoje estamos começando mais um Papo de Casa, bem de casa mesmo, né? E recebendo pessoas muito especiais. Eu estou muito feliz que os nossos queridos Helder Maldonado e o Marco Bezzi, que são criadores do canal Galãs Feios, estão aqui com a gente. Vocês conhecem, né? Que é um canal super posicionado e, ao mesmo tempo, bem humorado, que durante todo 2019 e 2020 conseguiu apresentar esse roteiro fanático, fantástico, surreal da política brasileira, dos micheques aos milicianos. Agora a gente estava falando, antes de começar, da figura grotesca que é o Wassef, né? O operador aí do esconderijo do Bolsonaro. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, perguntando como é que vocês estão vendo o roteiro do Brasil 2020. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite, viu? A gente agradece. Bezzi, quer fazer aí a sua muito obrigado, Fernanda? Obrigado pelo convite. Assim, a gente te admira muito. A gente se conheceu pessoalmente quando a gente foi para Porto Alegre no evento dos bancários, né? E demorou, né, para a gente fazer alguma coisa junto, uma collab, um feat. Agora que você tem um canal no YouTube, toda blogueirinha ali, tal, vai. Toda blogueirinha. Tô tentando, não sei se é muito a minha praia, mas tô tentando. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, Brasil 2020, Helder, o que a gente tem para falar? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes dessas figuras assim que a gente não acredita que existem, né? De verdade, assim, é uma coisa meio alucinógena. Fred Wassef, Bibo Nunes, Daniel Silveira, né? A bancada dos anabolizantes ali junto com Frota. Então é um Brasil muito maluco e a gente se obrigou a fazer humor, porque como a gente entende, vê a vida também, para não cair numa depressão total, né? Porque o primeiro pensamento ali, quando você vê essas notícias, é você ficar parado, estagnado, ficar muito chocado com tudo que está acontecendo, né? Um governo que pratica necropolítica, né? Então, a gente, desde o começo, sabe que quanto mais gente morrer, melhor para eles, infelizmente, né? E é o que está acontecendo. Desde 2019 a gente começou a notar a bizarrice que seria esse governo, né? Já durante as eleições ali. As campanhas de 2018, elas já trouxeram muitas coisas absurdas e inaceitáveis que a gente nunca tinha visto antes, assim. Então, já começamos a notar dali. A própria Sarah Winter, que agora está de volta ao noticiário, ela era candidata na época, deputada, e ela fazia uma propaganda em que ela segurava um bebê e a propaganda era anti-aborto e ali representava a pauta dela com um bebê, assim, uma coisa horrorosa, sabe? Horrorosa. E aí depois, com a posse, nós fomos conhecendo melhor esses candidatos que acabaram se elegendo na esteira do bolsonarismo, né? Uns candidatos que conseguiram o improvável, que é piorar o que a gente já tinha na Câmara. Claro que, em paralelo, também tivemos aí a vitória de muita gente nova da esquerda, tem sangue novo na Câmara, isso é ótimo, nas assembleias legislativas também, isso é maravilhoso. Mas veio muita gente que não seria eleita em condições de temperatura e pressão normais, né? E ali na posse
nós tivemos um insight e percebemos como seria esse governo a partir do momento que presenciamos toda aquela pataquada do Bolsonaro durante a posse e a cena mais bizarra de posse na história do Brasil, que é a presença do Carluxo sentado atrás como uma figura que passa a mensagem de ser, de certa maneira, o alter ego do próprio pai. Ali a gente falou, cara, aqui nós temos assunto e pauta inesgotáveis para muito tempo e a gente precisa cobrir esse governo, porque vai ser um governo de bolas levantadas para o humor. Bom, não, eu concordo plenamente. E tem várias cenas meio, sei lá, eu me lembro, por exemplo, assim, porra, mamadeira de piroca, velho. Mamadeira de piroca, se pegar algo simbólico que eles inventaram, ou, assim, várias cenas simbólicas ou mensagens que mostram esse submundo emergindo, né? Como é a expressão da extrema-direita. Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Inclusive, a gente estava falando semana passada, aí o governo tomou algumas pauladas, ainda bem, né? A prisão do Queiroz, felizmente foi achado foragido Queiroz, e casualmente foi achado na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. É claro que era para ajuda humanitária, né? Segundo ele. A gente, primeiro, não sabia como é que ele parou lá, porque ele disse que não conhecia o Queiroz, e depois ele disse que era uma ajuda humanitária. O que vocês acham, né, desse tipo de advogado que dá casa, comida, roupa lavada, lavanderia e ainda não tem nenhuma relação pessoal, é só uma boa alma? Como anjo, Esse tal de anjo, se é que existe, não sou eu. você apareceu na minha vida. Fake news. Eu já cobrei do nosso advogado que eu quero, no mínimo, a mesma coisa que o Wassef faz pelos clientes dele. Né? Um advogado assim que mente toda a entrevista, ele consegue inventar novas mentiras, né? É um personagem dantesco, assim, uma coisa que beira, assim, as coisas da boca do lixo, mas que sai, vai uma coisa... É um personagem meio latino, maluco, assim, e a gente teve hoje a entrevista dele, mais uma, né, que ele concedeu à Veja, justamente falando que as pessoas deveriam agradecer ele, a PF, todo mundo deveria agradecer, porque ele manteve o Queiroz vivo, que esse era o grande, tudo que ele precisava, e tudo que o Brasil precisava. Então ele falou, vocês deviam estar agradecidos, porque forças ocultas, aliás, forças ocultas, paguem minhas contas esse mês, que eu estou precisando de vocês, forças ocultas, porque, né, é um roteiro tão errado, né, e as pessoas vão meio que acreditando, e eu tenho certeza que tem bolsominion acreditando no Wassef. Não, e além de tudo, o Wassef tem todo um histórico aí obscuro, né? Ele fala de ocultas, forças ocultas. Ele tem até, inclusive, ali um passado com certas relações estranhas com o ocultismo também. Mas, além disso, tem o grande porém, né? Que é a questão estética do Wassef, né? Ele parece um personagem saído de família soprano, né? Ele faz muito aquele perfil do advogado estranho, do advogado que aparece do nada para levar alguma vantagem, né? Eu não imaginaria ele aparecendo nem no Breaking Bad, mas ele apareceu no governo Bolsonaro. E aparece num momento em que, né, descobrem que o Queiroz estava hospedado ali no sítio dele em Atibaia, grande advogado e Airbnb, né, além de tudo. E o que é estranho para mim é que ele deixa claro que é amigo do presidente desde 2014, um dos influenciadores até da candidatura dele a presidente. Depois vamos cobrar isso daí também, porque se ele influenciou, a culpa é dele também. E depois ninguém deu atenção pro cara até hoje. Ele estava na cola do Bolsonaro por 5 anos, 6 anos, e ninguém nunca deu uma atenção pro cara, né? Deixamos passar batido uma pessoa que não é uma pessoa que passa despercebida, ele não é como eu, ele é um cara que passa muito percebido, ele é tipo um bonecão de Olinda, né? Um cara de 2 metros de altura, é um cara que não tem como passar despercebido. E nós deixamos ele passar despercebido como figura, como uma figura interessantíssima para jornalismo, e também para saber quem é esse cara, por que esse cara tá sempre na cola do governo, por que ele tá ali na posse do Fábio Faria, por que ele tá sempre indo na casa do presidente à noite, na calada da noite.
É estranho, né? A gente nunca ter dado essa atenção, mas agora ele tá aí na mira do furacão e acaba sendo abandonado como outras figuras que estavam com o Bolsonaro e viraram alvos de investigação ou foram simplesmente chutados do governo, como é o caso do general Santos Cruz, como é o caso do Bebiano e, recentemente, aí do Moro, né? Sabe que eu concordo muito com a tua definição, como ele é dantesco, né? Eu, na verdade, eu não tinha pensado na família Soprano, eu tinha pensado na família Adams, quando eu vi, eu não sei se pela olheira, pela forma como ele fala, assim, na hora eu me lembrei. Te lembra que tem um na família Adams, só que ele é careca, né? Que ele tem umas olheiras, assim, assustador. E o louco é que não é um raio no céu azul, né? Embora ali tenha uma relação que vai para além dos ministérios, ou da política do governo, ou despolítica do governo, ou política da extrema-direita do governo, enfim, mas que é a proteção dos negócios da família, né? Porque tu junta tudo, né? Bolsonaro falava que era contra a corrupção, óbvio que eu nunca acreditei, eu não acredito em Papai Noel, não acredito em Coelhinho da Páscoa e também não acredito que o Bolsonaro seja contra a corrupção, mas ali ele junta o que tem de mais baixo no submundo da corrupção, né? Que é a rachadinha para pagar a mensalidade da filha, micheque, etc. Aí vai subindo. Lavagem de dinheiro, milícia, enfim, relações com o escritório do crime, que a gente é um escritório de matador de aluguel, numa boa, né? É isso, o escritório do crime é o quê? Quando tu falou em figura dantesca, eu me lembrei da reunião do 22 de abril. Quando eu vi aquela reunião, velho, tudo bem, tinha gente que esperava uma bomba atômica, ele dizendo, não sei, não. Mas assim, o que vocês acham que a família brasileira, vendo milhares de pessoas morrer ali naquela semana, já tinham mais de 3 mil vítimas, né? Isso nunca é um número, gente, são pessoas, né? São mães, são pais, são muitas pessoas que estão perdendo a vida, agora já são mais de 54 mil pessoas. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Mas o que vocês acham de uma mãe de família assistindo uma reunião que parece uma reunião do Sindicato do Crime e vendo o presidente, que deveria estar salvando vidas ou preocupado com o SUS, falando em hemorroidas, falando em interferência da Polícia Federal, falando em, junto com o ministro do Meio Ambiente, aproveitar o Covid-19 para passar uma boiada? Qual é a opinião que vocês têm como pessoas que conhecem muito da linguagem, vocês são muito bons de linguagem, da percepção popular de qualquer pessoa sã diante de uma reunião como aquela? Vamos ganhar dinheiro usando os custos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder o dinheiro salvando aqueles pequenininhos. O Bolsonaro faz tudo para descaracterizar a doença, né? Ele não acredita mesmo na cabeça dele dos filhos, porque a gente sempre disse aqui desde o começo que o Carluxo é meio que o nosso presidente. Eu acho que o Bolsonaro tem muito medo dos filhos, principalmente do Carluxo, né? E a gente sempre fala que o Flávio é o que ficou mais pé da vida do pai ter sido alçado a presidente da República, porque ele estava fazendo as coisas dele ali, baixo clero ali, né? Não estava fazendo nada, ninguém enchia o saco dele, tanto que ele passou 4 mandatos ali na Câmara Estadual do Rio de Janeiro, sem ninguém encher o saco dele, né? E agora que o Bolsonaro entrou, aconteceu isso. O que o Bolsonaro quer, mostra... Bom, ele mostrou ontem com a homenagem que ele fez aos mais de 50 mil mortos com o presidente da Embratur tocando Ave Maria, que foi uma das coisas mais bizarras que eu vi da minha vida. Só que eu não consigo parar de ouvir, porque é tão bizarro que o Gilmar ali cantando, e o Helder lembrou bem, ele era de uma banda de forró, né, muito famosa nos anos 90, Brucelose, forró Brucelose. É isso aí, mano. Então é tudo muito pitoresco, mas assim, Fernando, a gente estava discutindo isso hoje, o Bolsonaro ganhou a narrativa de que a Covid é menor. Esse é o Brasil, vamos defender as crianças, vamos defender as pessoas. E essa máscara? Hã? Essa sua máscara? Não, a minha máscara é Brasil. Porque todos os meios de comunicação, todos os sites, você vê, falam sobre os problemas do governo. E a pandemia está meio que sendo deixada assim de lado, sabe? Quando a gente está numa curva ascendente que não para, a gente tem uma subnotificação enorme, e ele conseguiu o que queria. Assim, a gente vê que, de verdade, pelo problema que a gente tem, pouco se fala
das mortes, da pandemia. É tudo que ele queria, ele conseguiu. Até porque essa doença, inclusive, foi uma outra invenção da mídia que, assim, a gravidade foi a invenção da mídia, entendeu? Então, você pode ficar despreocupada que o máximo que você vai ter aí é os 3 primeiros dias de um sintoma um pouquinho mais... A gente teve hoje de manhã numa live com o Eduardo Moreira, né? Ele que observou bem isso daí, porque os portais internacionais colocam ali aquela notícia do número de mortes sempre atualizada, o número de casos sempre atualizados, mas aqui no Brasil os portais ignoraram isso, porque parece haver uma intenção de naturalização, né, das mortes, para que a gente aceite, volte a trabalhar, é sempre na base da chantagem, né, essa postura, na minha visão, assim, parece sempre uma chantagem, e uma chantagem junto com uma naturalização de algo que é terrivelmente trágico, né, a gente falou ali que naquela reunião 3.000 tinham morrido, e eu sempre faço uma comparação, que é uma comparação que dá para ter uma ideia aí do que é esse número, né? Quando morreu o pessoal ali no acidente da Chapecoense, aquela tragédia horrível também, eram 200 pessoas no avião. Quantos aviões da Chape nós temos hoje de pessoas mortas, né? Não pode haver a naturalização. É muito grave, porque além de ter muita gente morta, vai ter muita gente que se recuperou, mas vai ter muita gente que se recuperou, mas vai virar doente crônico pro resto da vida. Vai ter gente que vai ter problema pulmonar pro resto da vida. Vai ter gente que vai ter outro tipo de sequela para sempre. E vai depender de um tratamento, às vezes, no SUS, às vezes mora numa cidade que não tem uma cobertura boa de saúde pública. Isso não está sendo explorado como deveria. Na minha visão, o Bez e eu somos jornalistas, nós achamos isso um absurdo isso não ser a questão mais relevante no momento, entendeu? Tá, quantos foram recuperados? 600 mil? 600 mil, quantos desses desenvolveram uma doença crônica? Quantos desses daí tiveram que amputar uma perna? Porque tem isso, tem ali o Nick Cordeiro, ator canadense de Law and Order, que o cara amputou a perna, entendeu? Perdeu 30 quilos em internação de Covid. Pode ser uma gripezinha para alguns, mas não é só uma gripezinha. E durante ali a reunião, o que me deixa mais espantado não são os palavrões do Jair Bolsonaro. Os palavrões de Jair Bolsonaro são inadequados para a linguagem de uma liderança como a do Brasil, que é um dos países mais importantes economicamente no mundo. Mas o que me deixa ali mais ofendido é o que o Guedes diz sobre colocar a granada no bolso do inimigo. É o que o Salles diz sobre passar boiada. É o que o Weintraub diz, fazendo ali uma certa menção até ao nazismo. Isso me deixa muito mais ofendido do que o palavreado chulo do presidente, que é um palavreado que, vai lá, é inadequado, mas numa mesa de bar, talvez, não na que eu vou, mas em algumas mesas de bar rola um palavreado como aquele. A gente já ouviu, todo mundo é adulto, ok? Agora, as intenções daquela reunião, elas são muito mais ofensivas do que o palavreado do presidente, para mim. Ai, o áudio. Sabe, Helder, que uma vez eu falei, acho que ano passado ainda, que o Bolsonaro governa como se estivesse no boteco da família, assim, numa boa, porque ele lida com a coisa pública como se fosse uma coisa privada. Ele, obviamente, não tem nenhuma compostura de presidente, isso não é nenhum tipo de, né, elitismo, né? Ele não... Mas é muito louco, porque tem outra coisa que me chama muita atenção, e eu acho que a do Paulo Guedes talvez seja uma das piores, que foi a única coisa que quase não saiu na imprensa. Sim. Era granada no bolso do servidor, e não saiu, não é à toa. Não saiu porque aí tem o tema da agenda econômica, né, que é uma agenda antipovo. E outra coisa que ele deixou muito claro, gente, ele falou, eu não vou salvar a pequena empresa, eu vou salvar a grande empresa. Ele falou, tá dito, entendeu? Quando a gente está dizendo que as empresas estão quebrando as pequenininhas, que o Bolsonaro faz chantagem com a fome das pessoas, é uma política deliberada, porque tem gente que diz assim, eles são incompetentes. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro é um despreparado, que não deve ter lido nada a não ser livro de ditador na vida, entendeu? Mas não é despreparo o que está acontecendo. Não leu, Fernanda. Você já viu o tamanho do Verdade Sufocada? Tem 600, 700 páginas. Não leu. Eu acredito que ele não tenha lido mesmo, mas assim,
pela dúvida, se leu, talvez não entendeu, né? Mas ele é um despreparado com uma estratégia de fechamento das liberdades democráticas, uma estratégia de deixar o povo morrer de Covid ou de fome para salvar a saúde dos mercados. Teve um setor da imprensa, quando começou a pandemia, achou que podia fazer um duplo poder com o ministro da Saúde e os governadores e deixar lá o Bolsonaro de bibelô, né? Gente, o Bolsonaro não é um bibelô. O Bolsonaro é um elefante de uma loja de cristais. Ele é o elemento que piora a instabilidade política para combater a Covid-19, né? Então, quando a gente entrou lá com o impeachment, que foi todo um debate na esquerda, eu dizia, o problema é que tirar o Bolsonaro é uma medida sanitária. Não é só por isso que eu defendo fora Bolsonaro, porque eu não sou trouxa, né? Se a extrema-direita ganhar peso, fecha o regime, você já sabe onde nós três vamos estar, né? Eu, pelo menos, já tenho ideia de onde me botam. Mas vocês também, né? Tanto que eu faço bem vestido as lives, porque vai que, né? Bate aqui na porta, já vai levar. Eu não tiro o pijama para fazer. Hoje eu estou bem vestido até. Não, né? eu tenho feito uma dieta mais calórica durante a quarentena, até para que eu tenha capacidade de aguentar ali a subnutrição que vai vir disso, né? Estocar gordura, lembra ter o que... Não, mas vamos derrotar ele antes, espero, né? Lutemos por isso, mas a gente não tem ilusão, né? Aliás, pessoal, eu queria perguntar uma coisa para vocês. A pergunta, porque vocês, né, vocês como comentaristas, o que vocês acham do Brasil que elegeu o Bolsonaro para acabar com o fantasma do comunismo? Nós somos patriotas e nós queremos o Brasil limpo desses comunistas que saquearam o nosso país. Em defesa da família tradicional brasileira. Não, o Bolsonaro é excelente. Ele simplesmente ele é a pessoa correta para fazer todas as correções no Brasil. Contra as conquistas democráticas e os direitos humanos. A gente elegeu um presidente para ele ser o presidente, o executivo, tomar as diretrizes desse país. Esse mesmo que agora está vendo o governo que elegeu tentar ocultar dados do Covid-19. Orquestrado talvez até pela China, ninguém sabe. O poder é muito extenso. Interferir em tudo para proteger a família dos crimes de corrupção. Deus acima de todos! Mais do que isso, comprar os velhos políticos do regime brasileiro com dinheiro público de todos nós. Estamos obedecendo a ordem do presidente. Nós estamos aqui obedecendo o presidente Bolsonaro. E chegar ao cúmulo de quem sempre atacou os direitos humanos, como a Sarah Winter, usar os direitos humanos para se libertar ou se proteger dos inquéritos que responde. O que vocês acham desse cenário? Olha, é um cenário muito, muito triste, na verdade, né? Eu acredito que as pessoas que votaram em 2018 no Bolsonaro, elas votaram, a maioria votou sabendo quem ele era. A ideia de que não existe consciência no voto no Bolsonaro é uma ideia que tenta desumanizar adultos, né? Desumanizar o eleitor. Não é bem assim, sabe, gente? As pessoas, elas têm consciência do que fazem. Muitas pessoas poderiam não conhecer profundamente o Bolsonaro, poderiam não ter visto as declarações que ele deu na Luciana Gimenez, no CQC, seja lá onde foi, mas as pessoas conheciam. Ele fez campanha, o que ele dizia era compartilhado no WhatsApp, as fake news de mamadeira de piroca, de kit gay e tudo mais, elas foram propagadas nos comunicadores instantâneos, e a gente sabe que os comunicadores instantâneos são meios de informação, infelizmente, muito democráticos, né? Assim, infelizmente, no que eu digo é porque o estrago que ele faz, não pelo acesso. Acesso, espero que todo mundo tenha acesso a tudo. Mas o estrago que isso faz é realmente imensurável. Então as pessoas receberam, sim. Muitas vezes foram, isso mesmo, tem que acabar, viado, tem que acabar mesmo com essa mamata aí de petista, ganha dinheiro. Tem gente que vai lá no nosso canal, acabou a mamata, não sei o que. Eu falei, mas irmão, nunca ganhei um centavo de partido. Nunca ganhei um centavo de político, nunca ganhei um centavo de ninguém que não fosse meu empregador quando eu estava trabalhando. Ainda assim, teve empregador que não pagou, entendeu? O dinheiro meu é trabalhando, nosso aqui é trabalhando. E aí, nós temos ali uma demonstração para mim, Fernanda,
de uma demanda reprimida por uma figura como essa, sabe? Eu acho que ia acontecer em algum momento. Eu e o Bez sempre falamos que se não acontecesse agora, a gente ia viver no inferno até 2022, ia acontecer em 2022. Porque existia essa demanda reprimida de ter um presidente mais autoritário, um presidente mais reacionário, um presidente com flertes com as religiões neopentecostais, com o submundo da política. A gente quase teve isso em 2002. O Antony Garotinho foi terceiro colocado na eleição de 2002, a que o Lula acabou ganhando. Ele quase foi ao segundo turno. A gente poderia ter experimentado isso há quase 20 anos, mas a gente estava ali com uma demanda reprimida mesmo, que uma parte da população queria experimentar mesmo o cara que vai acabar com isso daí, porque foi isso que foi a pauta dele. Não tinha pauta, não tinha programa. O programa é, vamos acabar com isso daí. O que é acabar com isso daí? O acabar com isso daí pode ser entendido de várias formas. Pode ser acabar com os benefícios sociais dos mais pobres, pode ser acabar com os gays, pode ser acabar com nós, que somos da esquerda, pode ser acabar com várias coisas, né? É meio vago, mas tem um direcionamento, né? E a gente sabe muito bem quais são alguns desses direcionamentos, não todos, porque ainda tem muita coisa para se descobrir nesse governo, mas a maioria a gente sabe sim. Então, pautado nisso, esse discurso dele é um discurso que tem muito eco no Brasil. A gente não pode ignorar que tem muito eleitor que compra esse discurso, que gosta desse discurso, ou a gente vai negar que o tempo inteiro cidades do interior elegeram proto-bolsonaros para prefeito e para vereador, ou mesmo nas assembleias legislativas, até mesmo deputados federais, a gente teve muito pré-Bolsonaro sendo eleito. Aqui em São Paulo tivemos o Conte Lopes, tivemos Afanásio, então assim, não é novidade, mas existia a demanda de um dia isso acontecer, até pelo perfil do brasileiro, que talvez aí tenha esse perfil de 1/3 da população ser mesmo mais reacionária, mesmo que ela possa mudar eventualmente de lado entre uma eleição e outra, mas existe assim, esse pensamento reacionário que um dia ia acontecer. A gente só não sabia quando, mas o Brasil dá demonstrações de que passaria por isso em algum momento há muito tempo. Foi incrível, eu lembro quando teve a eleição dele, um pouco antes, eu caí numa mega depressão, eu tentava mudar o voto das pessoas, falar, entre em contato comigo, tudo mais, e aquele dia da eleição parecia assim, acabou o mundo, né? Acabou o mundo como a gente conhece, né? A gente não imaginava que ia chegar uma Covid depois, né? A gente achando que estava ruim, a gente achava que estava ruim, mas assim, eu esperava tudo do pior, assim. E a gente foi vendo o governo andando no começo, a gente foi vendo, dá para sobreviver. Mas, no fundo, o que está sendo feito por baixo dos panos, como o Ricardo Salles falou, passa uma boiada, são males que vão ficar para sempre, que as próximas gerações vão herdar, assim, tanto essa parte ambiental como a educação. Cara, a gente teve 2 ministros que não fizeram absolutamente nada em 1 ano e meio. E tudo bem, agora temos um outro ministro que é um militar. Assim, o governo Bolsonaro tem mais militares que qualquer governo militar, é tudo militarizado. A gente tem um governo militar que já mentiu o currículo, né? Que é uma coisa que a gente já esperava, que a gente falou, o cara já mentiu. Quando a gente viu que o currículo era muito bom, a gente falou, opa, deve ter boi na linha aí. A gente falamos ontem, a gente não tinha ainda... o anúncio do nome dele foi durante a nossa live, a gente não tinha condições de pesquisar na hora, né? Depois, o próprio reitor da universidade acabou, né, se manifestando, falando, não, ele não tem aqui uma especialização. Não, e tem isso, e é uma pessoa assim que elogiou o Weintraub. Então, não adianta as pessoas acharem, não, agora pelo menos é um cara que acadêmico, tal. Não tem nada disso. O governo é para destruir. O Bolsonaro falou numa das primeiras reuniões que ele teve nos Estados Unidos, lá com o Olavo de Carvalho, ele falou, precisamos destruir para depois construir. Então ele só sabe destruir, é o que ele está fazendo com o meio ambiente, educação, saúde, tudo que ele puder, assim, sabe? É muito claro. E eu acho que as pessoas, esse Covid, o coronavírus, veio para dar um tapa na cara para todo mundo entender as diferenças sociais. A gente não acredita muito que isso vai fazer as pessoas mudarem a consciência, mas seria um momento assim que não é possível as pessoas ainda entenderem o mundo daquele jeito que a gente estava vivendo, sabe?
E eu acho que aí veio o Bolsonaro junto com isso. E a gente teve o infeliz momento de ter o pior líder da história do mundo num momento de maior crise dos últimos 100 anos. Por isso que eu acho que a gente não vai sair dessa pandemia nunca. Se depender do que a gente tem ali em cima, da cloroquina, dos nossos governadores que não tem eu sempre falo, a gente não tem um gabinete de crise para essa doença, mas tem um gabinete do ódio. Sabe? É uma piada, assim, uma piada, só que é triste, né? Assim, é bem complicado. Mau gosto, né? Cara, qual é o país do mundo que não tem ministro de saúde durante a pior pandemia que a nossa geração já viveu? E os dois que tinham, que não era ninguém que era do meu partido, você sabe que eu não gostava, porque em 2019 o Mandetta tirou dinheiro dos... Enfim, aceitou a agenda ultraliberal. O cara foi demitido porque acreditava na ciência, ponto. E o outro porque não quis liberar o protocolo da cloroquina, teve um pouco de hombridade, saiu, até melhorou a cara depois que ele saiu. Vocês repararam que ele tava... Eu achei assim, o cara passou do 8 para 80 depois que saiu. Aí caiu um paraquedista, literalmente, gente. O Pazuello é paraquedista no Ministério da Saúde, velho. Mais um que está com o Bolsonaro e não abre, né? Vão morrer todos abraçados. Exatamente. Queiroz é paraquedista, né? Também. Eu acho, pensando que o Helder falou do voto do Brasil, né? Eu acho que o cara desenterrou todas as múmias do sarcófago, sabe? Todas aquelas viúvas enrustidas da ditadura civil-militar que durante anos não tinham como, né, ser contra as liberdades democráticas. Os pré-iluministas, numa boa, gente. Essa turma que quer que a religião mande do Estado é pré-iluminista, não é figura de linguagem, é história. Né? História, aí tá os pré-iluministas, tá as viúvas da ditadura civil-militar, tá as viúvas da República Velha, essa turma do agronegócio, do ruralismo mais né, surreal, que vai lá e toca fogo na Amazônia, eles tocando fogo na Amazônia. Né? Assim, esses ruralistas atrasados, os que nunca aceitaram as liberdades das mulheres, os LGBTs, dos negros e negras, juntou tudo. E surfou numa onda, que aí eu acho que é além, né, que não é o autoritário por si, é o volátil, ao contrário, de uma turma puta com o sistema político e deu um tiro no pé, achando que estava comprando gato por lebre. Esses já estão deixando de apoiar o governo, né? O governo caiu, mas mantém ainda 30%. Eu não acho que todos esses 30% são os autoritários raiz, assim. Eu acho que uns 15% são isso, depois a gente pode voltar nisso, e o resto tem a ver com a renda básica, que a turma não sabe que não foi o Bolsonaro que deu. Né? Tem pesquisas que mostram que ele cresceu nessa faixa popular, porque as pessoas não sabem que foi uma derrota dele no Congresso. O Bolsonaro foi derrotado no Congresso e virou R$600. A extrema-direita não tem papo, gente. E tem uma galera que tá apostando em conciliar com o Bolsonaro. Vamos enfraquecer os ministros loucos, agora que saiu o Vetral, não sei o quê. Deixa ele fraquinho, vamos dar uma conciliada para ver se ele ganha uma racionalidade. E 2022 a gente briga bastante entre nós para ver quem chega primeiro lá. E a favor da democracia, já teve gente que morreu nesse país. Nós não podemos deixar a democracia pelo ralo, certo? Então hoje a gente está aqui com as nossas ideias, o nosso pensamento, com a nossa luta, que a gente deixou um pouquinho para trás para apoiar a democracia, certo? Democracia é essa que nos garante. Garante que a gente possa falar, garante que nós podemos nos expressar, garante que a gente possa gritar e ser ouvido. Galera, a luta é agora, é 2020, numa boa, né? Lutar contra o Bolsonaro e a extrema-direita não pressupõe a gente concordar com o programa. Ao contrário, eu acho até que para derrotar a extrema-direita, para ser uma esquerda crítica e autocrítica, eu acho que precisa de uma esquerda anti-regime com peso de massas. A gente tá acima de vocês, companheiro! Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma! Acho que também teve muito ceticismo e decepção com o PT, e muita gente que votou no PT antes acabou votando no Bolsonaro. Eu vi isso muito em 2018. Consegui virar vários votos. Eu consegui, porque eu disse, não, é por isso aí, Fernanda, por isso que eu chamo esses 30% de reacionários que até às vezes, eventualmente, mudam isso, o voto, entendeu? Tu falou. As pessoas podem ser reacionárias em vários níveis, e elas podem ser reacionárias de esquerda também, tá? A gente não pode desprezar isso. A gente não pode se colocar num pedestal como se do outro lado nós tivéssemos só pessoas iluminadas, todo mundo é iluminado. Não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. A gente precisa também tirar, né, esse
tirar esse perfil de que só a esquerda, na esquerda todo mundo é legal e na direita todo mundo é escroto, e esse escroto que votou no Bolsonaro não votou em algum momento no Lula também, não votou em algum momento na Dilma, porque tem isso também. Não, e tem muito... Você estava falando, Fê, disso de não discutir com extrema-direita, não discutir com fascista, com nazista, com racista, né? A gente tem o presidente da Câmara que parece que é filho de dono de empreiteira, né? Porque ele só fala em construir pontes. União, vamos construir pontes, vamos construir pontes. Eu falo, cacete, o cara deve ser filho de dono de empreiteira, porque ele só fala sobre isso. É tudo esse... Ele tem medo também, né? Dá para perceber que ele está acuado. Só que não dá para ter medo dessas pessoas. É que a gente sempre fala, não dá para ter medo dessas pessoas. Ok, a milícia, tudo, mas uma Sarah Winter, um Oswaldo Eustáquio, que foi preso hoje, são figuras assim limítrofes, são figuras assim muito pequenas. E a gente fica dando bola e essas pessoas são protagonistas desse país hoje em dia. A Sarah Winter ganhou bloco no Jornal Nacional. Né, foi o dia inteiro sendo falado na Globo News. São pessoas assim, a gente não pode ter medo. O Freixo falou isso, né, na nossa live. A gente não pode ter medo dessas pessoas. Senão a gente está ferrado mesmo, né? A gente tem que partir para cima e fazer tudo o que é possível, mesmo estando numa pandemia. A gente tem esse problema que ele tinha sequestrado as ruas, as pessoas estavam indo, mas eu acho que a partir de agora, assim, a gente também tem que dar a cara. É difícil... porque, né, o ideal seria ficar em casa, você não sair, mas acho que chegou a um ponto de não tem conversão mais, não tem como ficar parado e ficar olhando as coisas acontecendo. É que como só complementando o que a Fernanda estava falando, que ela conseguiu virar os votos, né, é óbvio que esse que é o bolsonarista raiz, convicto, esse aí realmente é o escroto, não dá para trocar ideia, não tem o que fazer, a pessoa tá completamente ali imersa nas piores pautas possíveis. Mas tem pessoas também, e aí eu não tô querendo dar uma de poliana, né, mas tem pessoas dentro do voto ali que são simplesmente, e é uma minoria, pode ser uma minoria, mas são simplesmente desinformadas, nem tanto mal intencionadas. Pessoas que você apresentar para elas pautas socialistas, da social-democracia, e falar, você concorda com isso aqui? Saúde universal, você concorda aqui que educação... O cara fala, concordo. Então por que você votou no Bolsonaro e não no Haddad? Não, porque você sabia que o Bolsonaro é contra tudo isso? Porque às vezes falta essa informação, esse diálogo, que a gente volta lá, no palanque do Haddad no segundo turno, que o Mano Brown, com a sua sabedoria das ruas, da Zona Sul, aqui da capital, exatamente. Fala, irmão, volta pra base, vai conversar com o povo. A gente tem que realmente reconhecer todo o valor que o PT teve em construir um partido desse tamanho, dessa magnitude, durante muitas décadas, e que conversou, e ainda conversa, mas conversou com muita gente no fundão do Brasil, nos fundões da cidade. A gente precisa refazer esse trabalho de base. Esse trabalho de base está obsoleto, está mal feito, e o resultado está aí, com a periferia desalentada, votando em peso em reacionários, votando no João Dória, votando no Witzel, votando em todos os políticos possíveis que têm pautas antipobre. Total. Não, e eu acho... O Humberto foi o último que eu entrevistei, o do Saia da Matrix, né? Sim. Eu entrevistei e ele falou um troço que eu achei muito legal, né? O conceito que ele usou. Que, claro, sem falar das diferenças, é óbvio que tem diferenças no projeto, mas aí no balanço do governo petista, o que ele falou dos 13 anos foi a despolitização gerada no sentido de dizer para as pessoas não lutarem porque eles eram governo, eles perderam a sua própria base social, e quando a burguesia fez aquele golpe parlamentar lá com a Dilma, que todo mundo lembra, já não tinha mais aquele enraizamento, aquele trabalho popular, né? Tinha levado o povo... Enfim, eu gostei do conceito porque acho que nos ajuda, e eu senti isso na eleição de 2018, no segundo turno, de gente... Tem lá no Rio Grande do Sul, vocês foram a Porto Alegre, aliás, foi muito legal, uma atividade de sindicato, dei muita risada, foi quando eu os conheci pessoalmente. Mas tem cidades metalúrgicas na volta, industriais, que sempre votaram no PT. E eu fui lá fazer campanha no segundo turno, porque, né, no segundo turno eu me joguei na campanha, como eu já tinha me jogado no primeiro, mas no segundo turno acho que até mais. E era impressionante, assim.
os caras estavam indo votar no Bolsonaro, tudo ex-eleitor do PT, metalúrgico, operário. Aí eu dizia, gente, mas por quê? Eu dizia, porque ele é contra o sistema, ele não é do que está aí, ele vai mudar, enfim, contra a corrupção. Tu não está entendendo, é o contrário, ele defende esse sistema podre, a ditadura do capital, só que sem liberdades democráticas, sem poder te organizar para ir para a luta, sem os jornalistas poderem fazer. É isso que o Bolsonaro defende, mas se depender de nós, não ganhará, porque eu acho que nós, se pudesse ter mobilização, a gente teria milhões de pessoas na rua. Minha opinião é essa. Tem pandemia, a gente não é louco que nem ele, a gente tirou, como é que tu falou? A rua que ele sequestrou, a gente botou no lugar a bola no dia 7 de junho e tal. Só que a gente não pode estar em toda hora pra rua, fazer coisa super junta, tem que cuidar, né? Mas eu acho que teria milhões mesmo, se a gente pudesse. Eu acho, a gente percebe aqui pela mobilização das pessoas, o nosso canal Galanceiros cresceu muito, e durante essa pandemia, acho que muita gente ficou em casa, aquele começo, os 3 primeiros... Bom, é isso, né? 3 primeiros... A gente está no 3º mês, 4º mês. A gente viu que tem muita gente ali que agora está com voz, está querendo falar, está entendendo. Uma coisa que eu não vou tirar, que a gente nunca vai perder dessa pandemia, a gente falou que é difícil essas pessoas que são autoritárias e que são individualistas, egoístas e que personalizam tudo, essas pessoas mudarem. O Bolsonaro é uma pessoa dessa, ele personaliza tudo. Tudo é ruim que fazem contra ele e contra os filhos, né? Só pode ser a favor dos filhos e dele. Ele só enxerga esse espectro, ele para ali. Não existe empatia com absolutamente ninguém. Tanto que ele vai deixando os soldados ali e dando tiro nas costas. O Helder falou do Bebiano, Santos Cruz, agora do Assef. O Assef, você tá ferrado, brother. Você não vai ter nada mais do Bolsonaro, não vai vir nem o WhatsApp do Bolsonaro mais na sua caixa, no seu celular. E eu acho que a gente precisa ter essa união que está acontecendo também dos canais de esquerda, porque eles tomaram a internet, né? A direita ganhou também ali com os youtubers, com essa parte de redes sociais, com o WhatsApp, e a gente ficou muito passivo com relação a tudo isso. Falando isso está errado, não vamos fazer isso. Ferrou. Os caras ganharam uma eleição a partir de fake news e com muito disparo e com família entendendo, acreditando naquela mentira toda que foi o discurso dele, né? E chegamos aqui. Mas eu acho que ainda dá tempo da gente mudar, de se mobilizar, e a mobilização acho que tem que ser na rua, mas tem que ser também digital, assim. Acho que a gente tem que atingir mais gente. Eu acho que a gente sempre falou, os partidos, PSOL, PT, PDT, são pequenos ainda, sabe, no YouTube, nas redes. Eu acho que há de se fazer um trabalho muito mais forte e tentar entender aquilo que as coisas estão acontecendo. A gente foi num encontro com a Manuela Dávila uma semana antes do segundo turno, e estavam falando que ali em julho daquele ano, 2018, que, por exemplo, o Haddad não sabia que dava para mandar a lista de transmissão pelo WhatsApp. Ele não tinha conhecimento disso. Então, né, a gente perdeu em muitas searas, muitas esferas, assim, né? Mas eu vejo também nessas manifestações aí do dia 7 de junho, me dá um pouco de esperança, sabe? Eu não vou aqui também criar grandes expectativas. Vamos ver depois de uma pandemia aí, depois quando a gente tiver mais ou menos voltado ao normal, como que vai ser isso. Mas me dá um pouco de esperança pelo seguinte, ver que houve uma mobilização que estava sendo estruturada por motoboys, por gente de torcida organizada, por algumas, né, algumas facções de dentro das torcidas organizadas, motoboys que estão ali nos aplicativos de entrega, né, que é a precarização no seu último nível e que é um negócio que precisa ser mais discutido, porque essas pessoas realmente são as pessoas hoje mais fragilizadas no mercado de trabalho informal, e essas pessoas foram lá e falaram, não, galera, eu tenho um pouco de conhecimento de política aqui, eu vou te explicar o porquê que a gente não pode trabalhar entregando comida, sentindo o cheiro do rango e não ter nem a possibilidade de almoçar, porque é essa a realidade dos caras. Eles falaram exatamente isso. Falaram, mano, é uma tortura você tá levando uma marmitex nas costas e não ter o direito de almoçar. Porque se você tirar a grana ali, você não para pegar um PF, você desintegrou a grana para comprar comida para sua família à noite. Então, assim, isso é o cúmulo
do ultra neoliberalismo que a gente está vivendo sob o Guedes, mas que não começa agora, né? Essa precarização, ela já vem de pelo menos uma década, uma precarização mais intensa, né? Precarização sempre houve, principalmente para nós, somos jornalistas, famoso PJ fixo, tem também o faz um freela aqui, vou te dar um espaço. Não, o teu nome vai estar aqui na minha revista. A gente passou muito por precarizações diversas. Tinha também mas a precarização como projeto político, econômico, ele tá aí, né? O Bolsonaro nunca escondeu isso. Qual que foi a chantagem dele na eleição? Ou mais direitos e menos empregos. Se tiver mais direitos, é menos empregos. Se vocês quiserem mais empregos, teremos menos direitos. No fim das contas, o que aconteceu? Tivemos menos direitos e menos empregos também. Porque a reforma trabalhista traria muitas vagas. Não aconteceu nada. E aí esse povo que não tem como estar no mercado formal, muitas vezes tem uma formação acadêmica, mas não pode trabalhar, tá ali no app, tá no Uber, tá ali tentando a própria vida. E hoje, felizmente, está começando uma mobilização dessa galera, o que é muito importante aí, e espero que traga novos frutos, tanto na política partidária, quanto nessa conscientização mesmo da base, das periferias e dos trabalhadores aí mais fragilizados, né, na nossa cadeia aí de mercado metaformal ou informal, seja lá como a gente pode chamar os apps, né? Nossa, sensacional. A gente tem um quadro aqui, que é a dica cultural, que eu sempre dou alguma dica, eu tô sempre lendo ou vendo alguma coisa, né, enfim. E se vocês quiserem indicar um livro, um filme, uma série, enfim, alguma coisa que vocês acham legal nesse momento o pessoal assistir, por favor, fiquem à vontade. Mas eu queria terminar com uma frase da luta dos entregadores antifascistas, né? Tem o Paulo Galo, tem toda uma organização deles, tem uma greve chamada para o 1º de julho por direitos, porque tu foi brilhante na análise das condições de trabalho e dessa agenda ultraliberal, né? E esse pessoal está se organizando. E eu gostei que eles disseram que a luta contra o Bolsonaro não é miojo. Não fica pronto em 5 minutos. Gente, não dá para desanimar. Quem está nos acompanhando, eu sei, eu já queria que a gente tivesse caído, eu queria que o Maia tivesse aberto o impeachment, nós seguimos lutando para que ele receba, queria que o TSE já tivesse julgado, mas ainda não fez. Não é uma corrida de 50 metros. A luta contra o Bolsonaro é uma maratona, a gente tem que ter esperança e, sobretudo, a responsabilidade histórica de saber que a gente vai ter que derrotar esse psicopata protofascista. Helder, Marco, muito obrigada pela presença de vocês e segundo encontro vocês, né, lá no canal de vocês. Por favor, se despeçam aí da galera. Eu queria agradecer demais. Eu vou dar 2 séries que eu assisti há pouco tempo agora, assim, acabei, que fala sobre jornalismo. Uma é o The Morning Show, que tem o Steve Carell, a Jennifer Aniston, e fala sobre um apresentador que é pego com outras mulheres, assim, o cara é assediador, tal. É um tema super novo, super atual, novo não, né? Porque isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. Todas as empresas que eu trabalhei, teve caso disso, antigamente não se falava. E aí você tem essa série da Apple TV, The Morning Show, que fala sobre isso, e uma outra série chamada Afterlife, do Rick Gervais, que tá na Netflix, que também é de um jornalzinho bem pequenininho, assim, de bairro, e que ele perde a mulher e aí tenta ressignificar a vida toda, tal, encontrando pessoas, vendo o que vai fazer da vida, porque a mulher era tudo para ele, né? Queria agradecer demais e tô te esperando, estamos te esperando na segunda-feira. Obrigado, sempre que precisar, estamos à disposição. Bom, vou dar minhas dicas aqui então, que é Quem Matou o Malcolm X, que tá na Netflix. É muito interessante, por quê? Principalmente pro momento. Porque até hoje não se sabe ao certo quem foi o autor do assassinato desse grande líder aí. E a gente vê como que se não existe nem mesmo o esforço para descobrir quem matou o Malcolm X, como você vê que como é o desprezo para investigar as mortes, né, de negros e de pobres pelo mundo. Se não se investiga nenhum líder como esse, você imagina só como que deve ser a investigação de uma menina Ágata da vida, né? Como eles devem ali desprezar, realmente é muito triste essa situação. Sobre filme, o filme que me pegou no momento aí, até por conta do lance do George Floyd, foi um filme antigo, que é o Faça a Coisa Certa, que coincidentemente
tem uma cena que é muito parecida com a do George Floyd, da morte de George Floyd, muito triste a cena. Spike Lee, sensacional, como sempre, tá com um filme novo na Netflix também. E de livro eu vou dar uma dica aqui, muito interessante para a gente também tentar entender como chegamos até o bolsonarismo, que é o Terceiro Reich na história e na memória, novas perspectivas sobre o nazismo, seu poder político, sua intrincada economia e seus efeitos na Alemanha do pós-guerra. O título é gigante, né? É do Richard J. Evans. Por quê? Porque ele tenta explorar ali como é que a sociedade alemã acabou elegendo o Hitler. E aí, ele não cai naquela falácia de achar que a sociedade alemã elegeu o Hitler por conta de ter mudado do dia para a noite. Fala, o Hitler agora, vamos testar o Hitler agora. Não, ele coloca ali que durante décadas a Alemanha foi construindo um certo posicionamento de parte da população que era a favor do eugenismo, né? Porque a Alemanha teve muito teste de eugenia, a Alemanha teve campos de concentração na Namíbia antes de fazer no próprio país e ali na região ali da Polônia e tal. A Alemanha teve alguns experimentos que levaram até o nazismo. O Brasil também teve. O Brasil também teve coisas mal resolvidas lá atrás que nos trouxeram até o bolsonarismo. Não é de 2013 para cá, não. É histórico. É histórico que nos trouxe até aqui. Lendo esse livro, talvez as pessoas façam algum paralelo também sobre reflexões sobre como a nossa sociedade falhou em fazer certas discussões, e essas falhas de discussões e falhas que eu não coloco só na conta da direita, coloco na nossa conta também, nos trouxeram até o bolsonarismo. Nossa, perfeito, gente. Eu, em geral, não faço dicas quando os convidados fazem, mas me instigou muito, eu quero recomendar, eu falei, mas não recomendei, O Menino 23, porque é justamente o final que o Helder falava, era uma família integralista, e eles pegavam as crianças negras de um orfanato e levavam para fazer trabalho escravo, teoricamente adotavam as crianças no meio de todo esse processo no Brasil, e tem esses homens já idosos que viveram isso. Foi uma pesquisa histórica de um jornalista que inclusive conseguiu que os vivos falassem, esses que viveram essa escravização, na prática uma escravização, e é pesado, mas a história precisa ser conhecida, né? Mesmo as coisas pesadas que nos massacram o coração também nos dão a raiva necessária para enfrentar essa extrema-direita. Gente, eu poderia passar 5 horas conversando com vocês dois. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Juntando a nossa live de segunda, vai ser metade quase de 5 horas. E quando acabar a pandemia, num bar, numa cerveja. O boteco vale a pena também. Só se não for polar. Não, a polar é boa. Prefiro Heineken. Não vou fazer propaganda pra Coca-Cola, ainda mais agora que eles ganharam lá a privatização da água. Não. Essa parte corta. Nada de propaganda pra Coca-Cola. Beijo pra vocês. Valeu, gente. Valeu, Fernanda.